Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Voz da Sabedoria. Gente, prepare aí papel e caneta, já compartilha, porque o nosso episódio de hoje está mais do que poderosos. O nosso tema é Quando as Estrelas Falam, Sinais Celestes na Bíblia. E é um tema bem provocativo. Vamos estar aqui falando sobre astronomia. Você sabia que astronomia está relacionada com princípios bíblicos? É uma área do conhecimento, e por que falar não científico, que traz esse apanhado bíblico. Então, vamos falar hoje sobre este tema, trazendo aqui a nossa convidada hoje. Ela vai compartilhar informações que vão nos abrir a nossa mentalidade, mudar o nosso olhar quando nós nos olharmos para os astros. Sabemos que Deus ele criou todos os astros no quarto dia. Ele ordenou, e foi ali nessa ordenação foi se criando sol, luas, estrelas, planetas. E hoje nós vamos estar compartilhando um pouco aqui sobre este assunto. E aí, já aproveita, compartilha esse link nos grupos de condomínio, com os curiosos, com os fofoqueiros, aqueles que gostam de conversar. Aqui no Voz da Sabedoria eu permito, tá? Eu permito compartilhar essa fofoca, que é uma fofoca, por sinal, muito boa e bem produtiva. Grupo de familiares, vizinho, grupos aí de empreendedores, todos os grupos. Grupo de... condomínio, já falei, de amigos, da empresa. Você tem essa liberdade. E não só compartilhar, mas também se inscrever aqui no nosso canal, no Voz da Sabedoria. Estamos aqui, Adelita. Exatamente. Nós estamos aqui trazendo algo realmente novo, do céu, né? Você já ouviu falar sobre o que tem a ver a Lua, as coisas que a Lua está... É Lua cheia, Lua nova. Por que isso? Por que a causa? Por que isso? Você já procurou saber dessas respostas? Eu sou curiosa, eu já procurei saber de algumas coisinhas, né? Mas nós, hoje, vamos ver o que tem a ver as estrelas, a Lua, o quê e o porquê de muitas coisas que está acontecendo agora também, que eu sei que são sinais que o Senhor deixou para que, muitas vezes, a gente entenda coisas que estão acontecendo. E hoje nós trouxemos alguém que realmente vai nos esclarecer sobre todos esses assuntos, né, Laira? Sim, muito obrigada, doutora Vandiane, Adelita, pelo convite. É um prazer estar aqui no Voz da Sabedoria. Realmente, esse programa tem um alcance gigantesco, tem alcançado um número gigantesco de pessoas trazendo assuntos realmente pontuais e que você não tem ouvido em nenhum outro lugar. É isso aí, gente. Nós estamos aqui estreando... um assunto que não vai parar por aqui, falar sobre astronomia, qual a relação que ela tem com o livro sagrado, com o livro da vida, com o livro milenar. Então, se preparem, porque se você vai ficar aí com gostinho de querer mais, vai ter a próxima, tá? Não vai parar por aqui, não. Laisa, como ela já se pronunciou, Laisa Reis, ela é investidora, palestrante, escritora, professora de matemática, tem aí um currículo vasto, né, de experiência na sua jornada. Hoje ela trabalha no mercado de investimentos e ela vai estar aqui falando, se apresentando mais, falando... É a mamãe da Charlotte, esposa do seu Wender Reis também. Estão nessa caminhada, nesse desenvolvimento e conciliando, né? E hoje ela se dispôs fechar a agenda dela para estar conosco aqui no Voz da Sabedoria, compartilhando esse conhecimento que, quando ela falou, gerou uma curiosidade. Eu falei, por que não compartilhar com a nossa audiência? E a Adelita, que já está mais na frente já, falou... É um conteúdo forte. A gente precisa, né, Adelita? Precisamos aprender mais, entregar mais. E sobre todos esses assuntos. Sim. Sobre tudo isso. E está acontecendo muita coisa nos céus, né? No mundo. E a gente precisa saber o porquê de tanta coisa que está acontecendo. E eu sei que os astros têm mostrado muito. Eu não tenho entendimento, mas a Laila vai nos ajudar hoje para nos clarear tudo isso, né? Sim. Os fenômenos, né? E hoje... Um bate-papo com ela, que eu não vou dar spoiler do que eu estava vendo ali. Foi bem assim, foi um milésimo do milésimo, mas eu já entendi o quanto que a astronomia e o livro sagrado, o livro milenar, andam junto.
E, Laísa, fique à vontade, o espaço é seu. Quiser se apresentar, nós já fizemos uma breve apresentação, falar mais um pouco, já dando aqui essa introdução, que nós já vamos apertar os cintos, porque hoje a nossa entrevista é fora da curva. Show! É astronômica, é astronômica. Mais uma vez, quero agradecer pelo espaço aqui para estar compartilhando com você, que acompanha aqui, doutora Wandiane e Adelita. Realmente é um assunto que você não vai ver isso nas igrejas. Hoje você não vai ver os pastores pregando, ministrando, ensinando. Dificilmente você vai encontrar no Brasil um curso, uma formação de teologia, um seminário que venha oferecer essa formação, esse conhecimento. Então, realmente, é um conhecimento, é uma informação que hoje, no mundo, poucos têm acesso. E por que isso, Wandiane e Adelita? Primeiramente, porque o homem não tem interesse nas coisas do Senhor. Quando o homem se permite, tem aquele desejo, a curiosidade, como Enoque. Enoque, ele tinha curiosidade pelas coisas do céu, pelas coisas do Senhor, a ponto de que essa curiosidade, esse desejo dele cativou o coração de Deus, que Deus recolheu Enoque para si. Enoque tinha todo esse conhecimento, esses mistérios que hoje a humanidade, a ciência busca. Enoque tinha isso, intimidade com o Senhor. Deus falava com Enoque, Deus revelava, a ponto que isso se encheu o coração do Senhor e Deus recolheu Enoque. E hoje nós temos aí, não trazendo somente no cunho religioso, mas a Bíblia Sagrada, ela é um livro histórico. Então, trazendo na questão literária, a Bíblia, ela é um livro histórico, onde ela traz narrativas históricas e poemas também. E o foco hoje da palavra, né, do Senhor, as escrituras sagradas, agora trazendo para um cunho religioso, ela nos traz verdades morais e espirituais. A Bíblia Sagrada, ela não é um livro científico, mas apesar disso, ela traz a ciência. Uau! Já vamos começar aqui com a nossa primeira pergunta. Quando a Bíblia fala que os céus proclamam a glória de Deus, o que realmente isso quer dizer na prática? Como podemos ver Deus nos fenômenos astronômicos? Você citou aí, o Salmo 119. Esse Salmo 119, ele fala que não se ouve som e nem linguagem. Esse Salmo, ele está fazendo referência aos signos dos zodíacos, que são 12 principais signos dos zodíacos que está no segundo céu, que é o firmamento, que são as constelações. E esses 12 principais signos dos zodíacos, se eu for colocar numa linguagem simples aqui para que o telespectador, aquele que nos acompanha, que nunca ouviu falar desse assunto, entenda, é como se fosse uma história em quadrinhos. Deus deixou a sua assinatura, a sua história no firmamento, no segundo céu, onde homem algum colocou a mão, onde homem algum consegue adulterar. Porque tudo que está debaixo do primeiro céu, o homem consegue adulterar, transformar, mudar, moldar. Mas no segundo céu, no firmamento, homem algum colocou a mão. E Deus colocou essa história em quadrinhos. E o que conta, né, essa história em quadrinhos? A redenção da humanidade. Então, você vai ler, né, a Bíblia Sagrada, para quem não é cristão, na questão de cunho religioso, você vai ler este livro, né? Ele vai trazer uma narrativa histórica ali, com início, meio e fim. Onde, de forma figurada, toda essa história literária das Escrituras Sagradas está escrita no segundo céu, no firmamento. Que profundo. Nos deixa assim, boquiaberto, né? A profundidade. E aí ela trouxe algo, a Adelita, falando sobre os zodíacos, né? E eu acreditava que zodíacos, eu não sabia que tinha princípio bíblico. Que Deus tinha, eu não sabia nem, eu achava que zodíaco era algo criado. Assim, que as pessoas trazem para trazer lá aquelas revistinhas, horóscopo. E tem alguma comparação com o horóscopo, não? Como que é isso aí?
como Deus é perfeito e ele deixou a sua assinatura nas escrituras, né? Inclusive, hoje no Brasil, tem que veio esse estudo, né, de fora, que é o design inteligente, né? Vocês já devem ter visto nas reportagens, inclusive tem um cientista brasileiro, né, o Marcos, esqueci o nome dele, que trabalha muito essa teoria no Brasil, que é o design inteligente, que é sobre a assinatura de Deus, que Deus deixou a assinatura dele em tudo que ele criou, inclusive no segundo céu, no firmamento. E essa questão, Wandiane, de astronomia, por que que Deus criou essa história em quadrinhos? É, na verdade, uma história em quadrinhos. Por que que ele criou essa história? Porque uma linguagem universal, Wandiane, que todo ser humano consegue entender é imagens. Independentemente de idioma, cultura, crença. Então, se você trouxer uma imagem aqui, a pessoa vai conseguir entender, ela vai conseguir interpretar, ela sendo oriental, ocidental, indígena, está lá nos confins da Terra. Então, Deus criou uma linguagem universal. Então, os primeiros povos, as primeiras civilizações, os sumérios, os egípcios, os assírios, babilônicos, os povos persas, gregos e romanos, principalmente os primeiros, antes de Cristo, ali os sumérios, os egípcios, eles estudavam muito astronomia, porque eles olhavam para o céu. Hoje, o ser humano perdeu essa essência de contemplar a criação, de olhar para o céu. Uau! E aí, como que esses povos regiam a sua vida, a sua agricultura, o cuidado familiar, eles acompanhavam os sinais. Porque a palavra do Senhor diz, já entrando nessa questão que você me perguntou, do horóscopo, Deus criou os signos dos zodíacos, 12 principais, né, que estão no firmamento, ele criou para sinais, para a humanidade ter como sinais. Então, não foi para a questão da sua vida. Deus não criou os signos dos zodíacos para que você tenha uma vida melhor, para que hoje você use amarelo, para que hoje você não digite o número 13, nada disso. Os signos dos zodíacos, que significa, no hebraico, caminho do sol, é o caminho que o sol percorre durante um ano, e o sol percorre as 12 constelações. Deus criou isso para sinais, para a gente saber os tempos, as estações e os dias, tá? E os dias, no original ali, no hebraico, não está fazendo menção segunda, terça, dia 15, dia 14, mas para nós estarmos apercebidos dos tempos. E essa questão do horóscopo, ele vem mais para um cunho do misticismo, do ocultismo, onde Satanás buscou, né, desde a fundação da Terra, usurpar a glória de Deus. Então, você pode ver que as palavras são até semelhantes, mas de contexto totalmente diferente. A astronomia é uma ciência realmente que você estuda o firmamento, os corpos celestes, e a astrologia vem nessa questão de ocultismo, misticismo, nessa questão, entendeu? Quer dizer que foi usado, usurpado aquilo que era profundo de Deus, que Deus tinha feito para nós. E o homem começou a fazer algo para nos iludir as pessoas, para achar que a sua vida depende de ser leão, de ser de aquário, né? Esses que você está falando. Então, existe isso, só que seria para outro propósito. Exatamente. E Satanás, para ele matar, roubar e destruir, ele primeiro precisa te enganar. Então, o que Satanás fez desde o início da fundação? Trazendo mentiras, plantando inverdades. Então, e qual que é o objetivo de Satanás quando a gente vê muito essa questão de horóscopo? Eu sou do signo tal, de leão, de virgem, de sagitário. Qual que é o objetivo? Idolatria. Para você adorar esses signos. Mas Deus não criou esses signos para que eles fossem adorados ou idolatrados. Porque somente o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. E o que a gente vê muito hoje na humanidade é as pessoas adorando, idolatrando coisas.
fenômenos. A gente vê isso muito nas culturas dos povos antigos, o sol como um deus, a lua, né, como um deus, mas tudo isso Deus criou para ser sinais. Colocando ainda sobre esse signo, então houve duas situações. Além de essa idolatria, né, Satanás conseguiu mudar para as pessoas aquilo que era para ter algo que Deus estava fazendo para a gente melhorar as coisas, a gente buscar uma busca certa que você está falando. Ele tirou, né, essa essência que era o propósito. E nós, por exemplo, nós cristãos, evangélicos, as pessoas que andam, nem quer saber o que significa, e se existe ou se não existe. Fechou tudo. Além dele enganar essas pessoas desse jeito que acreditam, nós cristãos não queremos saber porque não existe isso para nós. Nunca foi, se foi falado, foi como algo ruim. Sempre isso, não é assim? Sim. E hoje aqui, o nosso propósito, hoje aqui no Voz da Sabedoria, é trazer clareza para as pessoas, os seus telespectadores que estão nos acompanhando, que existe essa diferença. A astronomia é realmente uma ciência, um estudo científico. E a astrologia, que vem com essa questão de ocultismo, misticismo, já é numa outra linha que não glorifica o nome do Senhor. Fomos enganadas. Então, com esse engano, né, a gente vai trazer a verdade que a gente está fazendo aqui hoje. A palavra de Deus fala: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E eu queria te perguntar, Lária, as pessoas falam, né, sobre a estrela de Belém. Foi um milagre, foi um fenômeno? Ou o que foi aquilo? Vamos entrar, assim, numa questão que, assim, há divergências de estudos entre teólogos, né, cientistas, mas eu vou apresentar aqui, tá, o meu entendimento, mas vocês podem estar buscando isso, porque há divergências de linhas de pensamentos, tá? Mas a estrela de Belém é a estrela do Senhor Jesus. Quando Jesus foi enviado para a terra, apareceu a estrela dele no firmamento. Quando Deus saiu desse primeiro céu, saiu do firmamento, saiu a sua estrela. E agora, quando vier a segunda vinda de Jesus Cristo, a estrela dele vai ter que aparecer. Porque para estar nessa primeira dimensão, que é o céu, todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo têm a sua estrela no firmamento. Que profundo. Profundo. E aí, quando o Senhor entrou nessa dimensão, a sua estrela apareceu no firmamento. Era um fenômeno. E quando ele saiu, né, que ele foi assunto ao céu, a sua estrela também foi retirada. Porque o firmamento é como se fosse um código-fonte, onde todos aqueles que estão em Cristo, como diz a palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho para a saída desse primeiro céu. Não tem como você sair do primeiro céu sem passar por Cristo. E todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida têm a sua estrela no firmamento. Por isso que a sua primeira pergunta, Vandiane, na questão das estrelas, Deus nomeou todas as estrelas. Todas as estrelas têm um nome. E todos esses sinais, Adelita, Vandiane, que a gente está vendo acontecer aqui na primeira dimensão, debaixo desse primeiro céu que a gente consegue ver, não, as pessoas estão imaginando que as coisas acontecem da terra para o céu. Não, é do céu para a terra. Vocês querem um exemplo disso? Sim. Por exemplo, o sinal de Apocalipse 12:1, onde diz que a Virgem, né, vai dar a luz e a lua vai estar debaixo dos seus pés e sobre a sua cabeça 12 estrelas. Esse sinal de Apocalipse 12 já aconteceu. No dia 23 de setembro de 2017, a lua ficou embaixo da constelação de Virgem e sobre a cabeça da constelação de Virgem 12 estrelas, que são os planetas e outras estrelas que estavam sobre a sua cabeça. Então, esse sinal de Apocalipse 12:1 já aconteceu.
no dia 23 de setembro de 2017. E como que a gente consegue acompanhar tudo isso, né? Tem um aplicativo, um programa, tá? Inclusive você que está nos acompanhando aí, que tem curiosidade por esses assuntos, é o Stellarium. Tem vários, né? Tem vários aplicativos, vários programas, mas um que é bem de fácil visualização e acesso é o Stellarium. Você consegue ver o firmamento, até antes de Cristo. E até depois, 3.000 anos para frente também. Você consegue ver o firmamento. Então, você consegue ver todas essas coisas que estão acontecendo. Eclipses solares, eclipses lunares, tudo isso cientificamente você consegue ver. E algo que eu quero enfatizar muito aqui, doutora Wandiane e Adelita. A Bíblia, ela nunca vai entrar em contradição com a ciência. Não é a ciência que é a primazia, é a palavra do Senhor, e aí nós temos a ciência, porque sem a palavra do Senhor não existe a ciência. Então, a palavra, a escritura sagrada, e tirando do cunho religioso, trazendo para o cunho literário científico, o livro histórico, Bíblia Sagrada, ele nunca vai entrar em divergência, em contradição com a ciência. Não sei se vocês acompanham muito esses assuntos, mas tem duas linhas de defesa, se a Terra é plana, se a Terra não é plana. Não sei se vocês já ouviram esses embates, essa discussão no campo acadêmico, científico, nas redes sociais, se a Terra é plana ou não. A Bíblia fala no livro de Jó, está lá em 38, sobre a redondeza da Terra. Então, você já está falando que é redondo, não tem como falar que é plano, que é quadrado, que é triângulo, não tem como. A palavra do Senhor já está afirmando. E o livro de Jó, o livro de Jó, ele é riquíssimo, porque ele traz muito sobre o firmamento, os signos do zodíaco, constelação de Órion. E ali, o livro de Jó, assim como de Gênesis e Isaías, ele foi escrito na época dos patriarcas. Então, são um dos livros históricos mais antigos da humanidade, onde não existia ciência, onde não existia o programa estelário. E Deus revelava, através do firmamento, essas verdades espirituais. E científico que hoje a ciência comprova. O que eu vejo que, no curso que eu fiz, né, é Ciência e Fé, eles começaram a trazer, a gente, por exemplo, comigo mesmo, a gente usa muito a Bíblia como ciência, né? Aí a gente, tudo que a gente faz lá, a gente viu que o que a gente estudou tem a ver com a Bíblia, tem a ver com fé, tem a ver com aquilo que Deus está fazendo, né? Em muitas coisas. Então, o que eu vejo que a ciência está fazendo? A ciência está só comprovando aquilo que Deus já escreveu. Positivo. E olha, algo bem interessante aqui, cortando vocês, olha, no livro de Jó, Deus pergunta. Essa pergunta aqui é bem forte. Você pode atar as cadeias das Pleiades ou soltar os laços de Órion? Então, aqui é a citação que você fez, né? Como é esse versículo aqui? Como se explica que muitas pessoas não procuraram saber o que é isso. Eu fico maravilhada. A constelação de Órion. Órion, a tradução dele é o caçador. Órion, ele está dentro do signo de zodíaco do touro, tá? Os 12 principais zodíacos são 12. Cada um deles tem 3 decanatos, que são 3 subconstelações. Cada um dos 12 tem 3, que dão ao todo lá 36. Com os 12 vai para 48. E a constelação de Órion, ela está dentro da constelação de Touro. Órion é o caçador. Touro já faz parte, fazendo a divisão ali dos 12 signos do zodíaco, dividindo eles em 3 grupos. A constelação de Touro já está no 3º grupo, que fala da vinda de Cristo. Órion é o caçador, é o que vai buscar a igreja ali com sangue nos olhos. Trazendo assim de uma forma, para vocês que estão nos acompanhando, uma linguagem simples, tá? Para não ficar muito científica e vocês não terem muita clareza. Mas trazendo numa linguagem simples aqui, Órion é o caçador. E Órion a gente consegue ver no nosso céu aqui do Brasil. Inclusive, quando o céu estiver limpo,
Órion, ele tem 3 estrelinhas, que é o cinturão, essas Pleiades. São 3 estrelas que são chamadas 3 Marias. Elas ficam no cinturão de Órion. E aí, Órion, quando você vai ver a constelação de Órion em linhas, tá? Porque tem a imagem do caçador, tá? Que ele tá aqui com um leão assim. Isso você consegue ver no programa estelário. Quando você coloca em linhas, que são só os pontinhos, e as linhas ligando os pontos, que são as estrelas, quando você inverte, o Órion se transforma na figura, não tem a gravata borboleta? Uhum. E quando você puxa, você desmancha a gravata borboleta, a constelação de Órion é isso. E quando Deus questiona Jó, você pode desatar o nó da constelação das Pleiades, você tem autoridade para você puxar, porque quando acontecer agora a consumação da era, como eu disse para vocês, não é da terra para o céu, é do céu para a terra, vai acontecer do firmamento para a terra. A constelação de Órion, Deus vai puxar, onde vai desatar o firmamento. O que é isso, desatar o firmamento? É como, assim, trazendo uma linguagem simples, vai ser a consumação. Onde o firmamento ele vai se enrolar como um pergaminho. Por isso que ele questiona Jó. E você pode, Jó, desatar o nó? Porque quando você vê no estelário, a constelação de Órion, ele é igualzinho o desenho de uma gravatinha borboleta. E aí tem certinho um cordãozinho que é o braço, como se você puxasse. E Deus está falando aí, você pode, Jó, desatar esse nó? Homem algum colocou a mão no firmamento. Então, por isso que a resposta de Jó ali foi não. E para você enxergar todas essas coisas que você está falando, a gente precisa de um telescópio, precisa o quê de algo? Não, com esse programa estelário, você consegue baixar ele no celular e também no computador, notebook, tablet, é gratuito, Vai tá? mostrando pra gente. Você consegue ver. É a coisa mais linda. E é aquilo que eu falei aqui no início. Deus usou uma linguagem universal, imagem. Por isso que ele questiona Jó. Você pode desatar o nó? E Jó responde que não. Jó é muito Deus perguntando, nesse momento aí que está falando, Deus faz várias perguntas para Jó que é super profunda, sobre realmente você vê quem é Deus ali em Jó, em tudo isso. Você pode pegar no crocodilo, você pode fazer isso, você pode... E cada vez que ele faz a pergunta, o que eu vejo ali no livro de Jó é a grandeza de Deus, né? O quanto ele é grande e o quanto ele pode. Isso. E muitas vezes, como você está falando isso, de tudo isso que Deus nos entrega, nos mostra quem ele o Satanás muitas vezes vem trazendo essa falta de entendimento, essa falta de visão que a gente acha que não tem nada a ver. E Deus fala ali, eu gosto do livro de Jó, que vai falando quem é o Deus que eu sirvo. Isso. Com tudo isso. E agora você trouxe com essa de Órion, né, que eu não sabia nem onde que era, mas eu sei que era algo muito profundo que eu não conhecia. E aqui, com isso, essa sua resposta aqui me deixou sem dúvida, né? De mais algo que o Deus que eu sirvo, como ele é completo, como ele... E nós aqui no Brasil, nós conseguimos ver a constelação de Órion. Você pode olhar para cima, quando o céu estiver limpo, não estiver nublado, é a constelação de Órion. No cinturão de Órion tem essas 3 estrelinhas juntinhas, que é as 3 Marias. Então, essas 3 Essas 3 Marias já foi falado. É o cinturão. É o cinturão. Já foi falado. Eu já ouvi várias vezes falando sobre esse fenômeno. Mas esse aí... Meu Deus. Nossa, assim... Nos deixa assim... Uau! Porque é algo que a gente não vê falar. Eu fuço algumas coisas, olho, procuro, de alguns assuntos assim, né? E agora, como diferenciar os sinais celestiais, o significado espiritual, num jeito simples nesses eventos que está acontecendo? Como você explica esses sinais? Primeiramente, esses sinais que nós estamos vendo, são poucos os que estão apercebidos. E trazendo para um cunho agora religioso, a gente não vê esse ensino, essa preocupação de ensinar o povo nas igrejas, em seminários, em cursos de teologia, em cursos de ensino teológico. E isso como eu disse para vocês, é do céu para a terra. Então, toda manifestação terrena
que você está observando na Terra é porque no firmamento já está tendo movimentação nos zodíacos. Que nem esse sinal que eu citei para vocês de Apocalipse 12, onde a Lua ficou debaixo dos pés da constelação de Virgem no dia 23 de setembro de 2017. Então, todo esse alvoroço que a gente vê aqui na Terra, rumores de guerra, terremoto, e tudo isso que a gente está vendo, todo esse caos, esse desastre na humanidade, nós temos acompanhado, tudo isso já está acontecendo no firmamento. Os corpos celestes já estão se movimentando para o cumprimento das profecias. Então, não é da terra para o céu, é do céu para a terra. Então, tudo que a gente vê de manifestação na primeira dimensão é porque na segunda dimensão os corpos celestes já estão se movendo. Uau! Olha, e aí, da importância da vibração, né? Nós estamos vibrando aqui no primeiro, mas lá no segundo, essa vibração... Já está E aí é acontecendo. onde entra a fé. A confiança. Aí, por que acontece comigo e por que não? E aí também a gente pode entrar e trazer um pouquinho dessa vibração, dessa consciência do todo. Essa consciência divina que consegue atingir essa segunda camada. E é muito interessante, gente, você que está aqui nos acompanhando, trazendo tudo isso, o quanto que o céu move a terra e o quanto que a nossa vibração, a nossa frequência também tem esse poder de mover os céus, de fazer, de materializar, de trazer vida aonde não há vida, fazer acontecer, brotar árvore aonde não há árvore, dar frutos aonde é um local improvável. Então, da mesma forma que tem esse mover, aqui na Terra nós também podemos provocar através dessa consciência divina. Da consciência divina. Trazendo, eu procuro sempre trazer, né, a minha abordagem, eu sempre procuro trazer o cunho religioso e o cunho científico, para aqueles que não creem em Deus, que não são cristãos. E tudo isso a ciência mostra, né? Toda movimentação, todo cumprimento de tudo aquilo que está descrito no livro histórico, Bíblia Sagrada, nós estamos vendo o cumprimento na ciência. Você consegue. Então, para aqueles que não creem, então eu procuro trazer as duas abordagens, para quem crê e para quem não crê. Então, para quem não crê, você pode constatar o que está descrito nesse livro histórico, a Bíblia Sagrada, a ciência comprova. E é profundo. E um assunto que, assim, quando eu li pela primeira vez, eu falei assim, uau, como que pode o Sol voltar 10 graus atrás? Uhum. Como que pode obedecer? O homem vai lá, fala e obedece. E aí, é sobre os sinais no Sol e o sinal na Lua e nas estrelas, né? Como parte de um momento ali, de um ato profético, como podemos hoje nos preparar espiritualmente para interpretar esses fenômenos que a palavra própria por si só traz, né? Quando o profeta ali precisava experimentar, provocar um milagre e ele deu aquele comando. O que você pode falar sobre isso? Primeiramente, Vandiane, nessa questão aí, como nós podemos interpretar esses fenômenos, essas questões espirituais? Sempre trazendo as duas abordagens aqui. Essa questão do profeta orar, o sol voltar, é aquilo que eu falei para você. É do firmamento para a terra. Entende? E eu não quero aqui, né, e creio que nenhum teólogo, estudioso, cientista quer se colocar na posição de saber tudo. Hoje eu estou aqui para conversar, dialogar, trazer um pouco de luz à sua mente, se você não tinha conhecimento desse assunto, mas não sou detentora do saber, não sei tudo, até mesmo porque Deus revela os seus mistérios para aqueles que o buscam com intimidade e verdade. Então, com relação a essas interpretações espirituais, Deus dá a cada um a revelação. E cientificamente, trazendo para o cunho científico, esses sinais a gente consegue acompanhar cientificamente. Mas o que significa aquele sinal, aquele eclipse lunar, aquele eclipse solar, aquele movimento daquele cometa, isso a gente tem que vir para as escrituras.
E quando a gente vem para as Escrituras, nós não podemos vir com um cunho de conhecimento, mas na posição de servo. Eu não sei nada. E Deus se revela, Deus se mostra. Então, hoje eu estou trazendo clareza aqui para vocês desse assunto. É só uma pincelada, mas eu tenho certeza que aqueles que estão nos acompanhando, vocês, ao decorrer dos dias, dos tempos, Deus vai te trazendo clareza de outras coisas, porque Deus se mostra, se revela para aqueles que o buscam. Então, se você busca o Senhor, busca ter esse conhecimento, esse ensino, essa revelação, o Senhor te mostra. Que nem esse sinal de Apocalipse 12. Tem outros sinais também, que a gente poderia citar aqui, mas por conta do tempo, que já aconteceram também. Entende? Igual o versículo que você trouxe aí de Jó sobre a constelação de Órion. Sim. E é um assunto bem assim... Profundo? É muita coisa, é muito desdobramento. Para trazer, manejar. E trazendo sempre os dois lados, né, Wandiane? Sempre a questão no cunho religioso e sempre no cunho científico, que os dois estão caminhando nesse assunto. A espiritualidade, né? Fazer essa aliança. E ali não é sobre defender bandeira ou levantar bandeira, mas trazer a ciência e a espiritualidade caminhando junto, que produziu esse conteúdo ao qual nós estamos aqui, né? Essa fonte. E fica muito mais fácil a gente aprender. Voltando naquela questão lá da astrologia com astronomia, Deus aprovou a ciência, a astronomia, porque ele relatou na Bíblia, quando os 3 reis magos foram encontrar o menino Jesus. Como que eles conseguiram encontrar Jesus sem GPS, sem o mapa? Como que eles conseguiram? Através do conhecimento que esses 3 reis magos tinham de astronomia, onde através da estrela, através do firmamento, eles conseguiram localizar o menino Jesus. E Deus aprove, Deus se alegrou com esse conhecimento que ele foi registrado no livro histórico. Então, assim, realmente a astronomia, ela é um ensino, um conhecimento realmente inspirado de Deus. Não sei se vocês conhecem, aqui em São Paulo tem a escola Trinitas. Ela trabalha com aquele método de ensino Educação Cristã Clássica, que é a educação clássica. A gente tinha muito desses ensinos, os grandes cientistas, Isaac Newton, Albert Einstein, eles tiveram esse ensino, que é a educação clássica. O que é a educação clássica? Ela trabalha o trívio e o quadrívio, onde a astronomia era uma disciplina que era trabalhada. Eram 7 disciplinas. E a astronomia fazia parte desse método de ensino clássico. Que hoje aqui no Brasil, que eu tenho conhecimento, é a Escola Trinitas, aqui em São Paulo, que trabalha com método cristão clássico. Trabalha com essa metodologia de ensino. E onde a disciplina de astronomia, ela faz parte desse método de ensino educacional. Já existia muitas essas histórias, esses estudos, pelo que você está falando, são milenares, né? São muito antigos, só que com o andar da carruagem, né, que nem fala, foram tirando de nós muita coisa que seria útil. Por exemplo, eu vejo muito sobre o que tem a ver o Sol e a Lua, né? Tem pessoas, por exemplo, que para de parasita, essas coisas, olha como está a Lua, né? Vai olhando os sinais da Lua para poder se vai desparatizar, né? Se vai, se não vai, qual que é o dia. Então, algumas coisinhas a gente vê que tem a ver mesmo, que é uma verdade, né? Eu já descobri que é uma verdade mesmo, que tem a ver o Sol e a Lua. Agora, como a gente pode observar isso? Porque muitas pessoas também têm... A Lua tem essa influência e o Sol também tem. Só que tem pessoas que adoram, né? O Sol e a Lua. Tem povos que faz essas adorações, faz a dança da chuva, né, a dança da lua. Cada um tem uma situação. Então, como a gente pode diferenciar, né?
E observar essas coisas do universo milenário, essas situações sem fazer uma adoração, sem achar que é aquilo, a sua espiritualidade depende de adorar um sol ou adorar uma lua. Como a gente pode fazer essas diferenciações sem perder aquilo que é realmente que é o que criou, o nosso Criador, né? Aquilo que nos formou, sem tirar o foco dele. Eu volto no versículo lá de Gênesis, o propósito que Deus criou, os corpos celestes astros. Deus criou para sinais, para marcações de estações e dias. O que passar disso é engano. Então, Deus já definiu no início da criação o propósito dele. O propósito com que ele criou os zodíacos, as constelações e tudo que há no segundo céu. São para sinais, para nós estarmos apercebidos do tempo. Então, quando eu pego o sol e a lua e trago para a minha vida de uso pessoal, da minha crença, do nível de conhecimento que eu tenho, e desconsidero o que as escrituras falam, eu estou cometendo um pecado, eu estou errando. Porque as escrituras, Deus já deixou determinado o propósito. São para sinais, marcações de estações e dias. Então, essa questão aí, dança da chuva, toda essa questão, não é negando a fé naquilo que crê, se eu dançar vai chover. Não estou abominando isso, não estou negando isso. Mas os povos antigos, eles olhavam para o céu, eles sabiam quando ia chover, quando seria sol, quando viria neve. Por quê? São sinais. Deus já deixou no céu esses sinais. A questão é que hoje a gente está tão cheio de aparatos tecnológicos, que tudo mede, tudo... O ser humano, ao longo do tempo, foi perdendo essa capacidade de parar e observar a criação. Não só a natureza, mas a criação. A forma como os animais estão se comportando. Não sei se vocês acompanham, mas quando vai ter um terremoto, quando vai ter um furacão, os animais, eles se comportam de maneira diferente, eles se juntam, eles correm para um outro lado. E a gente tem visto muito isso. Por quê? Porque eles sabem perceber o tempo. Sim. E não é da terra para o céu, é do céu para a terra. Então, que você fala que a desconexão da humanidade, dos povos, estão muito, muito, muito longe do Criador. Muito longe. Porque hoje a humanidade, os tempos que nós estamos vivendo hoje, tem muita coisa ocupando o nosso tempo. Muita coisa que está nos distraindo. Muita coisa. E os povos antigos, você vai pegar, vai fazer um estudo lá dos sumérios, dos egípcios, não tinha nada desse aparato. O que eles paravam para fazer? Saíam para fora à noite e olhavam para o céu. Se vocês forem buscar com seus avós, bisavós, seus antepassados, né? Você vai ouvir histórias, relatos, que quando não tinha televisão, sentava na varanda e olhava para o céu. A humanidade hoje perdeu isso. Aqui em São Paulo, por exemplo, é bem diferente. Aqui é muito difícil você ver as estrelas, né? Eu sou do tipo que eu saio, eu olho as árvores, olho o céu, eu olho. E eu gosto muito de fazer caminhada. Quando eu vou para academia, eu vou na caminhada. E eu fico observando, né? E, às vezes, à noite, quando existe um dia realmente estrelado, né? Eu fico contemplando. Eu consigo ver, consigo enxergar essas coisas. Quando o sol está se pondo. É uma coisa que não é muito... Aqui em São Paulo não é muito normal você ver essas coisas. Que, onde eu morava, o sol começava às 4 da madrugada. Tinha sol. Aqui tem pouco, mas existe, né? Quando no verão... E muitas vezes as pessoas estão aí dispersas, não estão enxergando nem essas coisas que temos aqui. De tão distraídos que estão. Isso é muito triste. E aí, fechando a sua pergunta, essa questão do sol e da lua, os povos antigos olhavam, e a gente vê isso hoje muito no estado do Mato Grosso. Quando plantar soja, quando colher o algodão, quando arar a terra. Então, era para estudo no conhecimento da agricultura, cultivo, né, do plantio, do cuidado com o rebanho, com os animais. Então, é nesse intuito, é nesse propósito
que o Sol, a Lua, as constelações, eles foram criados para sinais, marcações de estações, de tempos, dias e noites. Que lindo. E sabe, ela trouxe algo que você falou, Adelita. Pai, nós éramos norteados pela Lua. Então, era uma plantação, medicamento, tudo era pela Lua. Pai, ele conhecia no sol à noite, nós morávamos no sítio, então nós éramos privilegiados de contemplar até a Três Maria, que eu não sabia que era o cinturão de Órion. E ele tinha a Lua como referência. E ele sabia quando a Lua estava no claro, quando a Lua está no escuro, quando pode plantar abóbora, porque se plantar no claro vai bichar, vai dar tudo bichado, não serve. Quando a época de plantar melancia, a época de plantar batata doce, pai, ele entendia. Pai não tinha estudo, era um analfabeto, mas ele entendia tudo isso. E como ele foi buscar essa informação? Do tempo, Olha, pai, de onde que veio essa informação? Que ele não foi para a escola? Exatamente. Sim. Veio passando de geração em geração. E olhando para este fato. Então, quando ele olha para o sol, ele sabia quando ia chover e quando não ia chover. E, nossa, é verdade. Nós não tínhamos a previsão. Tinha lá a previsão do tempo na Globo, mas a gente nem TV tinha. Lá quando a Globo começou, antigamente, né? Há não sei quantos anos aí, o Jornal Nacional, que eu sou da época do início. E ali, quando eu olho para tudo aquilo ali, pai, a gente não assistia, não tinha esse luxo de ter uma TV em casa, porque TV era coisa de luxo. E ele olhava e ele falava: vai chover amanhã, tal hora. Pai, ele sabia as horas pelo sol. 1 hora. Não tinha relógio. Mas ele cronometrava. E aí a gente entra nos homens das cavernas, lá no egípcio, que eles tinham tudo registrado. Né? Então, ele foi trazendo isso, foi passando de família em família. E ele... Só que a nossa geração já é uma geração que não atenta a esses sinais. Mas... nós tivemos isso, essa prática, essa vivência com o nosso pai dentro de casa, falando qual era o tempo, quando não era, horário de plantar. Tinha horário de plantar. E você entende que, voltando ali a pergunta dela, seu pai, ele acompanhava, ele não adorava e não idolatrava o sol e a lua como um Deus. Não, mas ele entendia o tempo e a estação de fazer cada coisa. E o quanto que... Então, hoje, vamos dizer, a ciência, ela capta todas essas informações e passa aqui para nós, né? Seria isso? Os que buscam, né? Porque você não vai ver esse ensino, esse conhecimento na televisão. Hoje, é um projeto meu, é buscar isso, trazer de volta academicamente aqui para o Brasil essa vontade de ser um cientista, de buscar esse conhecimento. Hoje, a humanidade não está formando mais cientista, está acabando. Cadê os Einstein? Cadê os Isaac Newton? Cadê o Galileu Galilei? Cadê os cientistas dessa geração? Onde estão? Está se perdendo isso. Não está tendo mais essa busca pelo ensino, pelo conhecimento, pelo entendimento, não somente informação. A gente está numa sociedade sobrecarregada de informação. Pouco conhecimento que traz proveito para a mudança e transformação na sociedade. E você está aberta para ensinar essas coisas. E assim, que tipo de pessoa você acha que ouviria tudo isso que você está falando? Primeiramente, aquelas que têm curiosidade com os mistérios de Deus. Porque como é a astronomia bíblica, né? Trazendo agora para o cunho religioso, não é um ensino que você vai encontrar na banca de revista, né? Você não vai encontrar. O horóscopo você vai encontrar lá. Lá tá cheio de horóscopo. Mas esse conhecimento, não é todo mundo que tem interesse, porque acha que é algo muito chato. É a física, eu não gosto de física, eu não gosto de exato. Não, é você contemplar a maior história em quadrinhos da humanidade, está no segundo céu. Então, esse conhecimento, primeiramente, é para todos que têm curiosidade com os mistérios de Deus. Que a humanidade perdeu essa ciência de querer desvendar os mistérios de Deus. E em Provérbios, né, Deus fala que a riqueza dos reis é buscar os mistérios do Senhor. Sim. E aí, Adelita, nós entramos aqui em outra questão, falando sobre mistérios, buscar, estudar.
E aí entra na questão que a religiosidade acaba travando as pessoas. É isso que eu ia falar, parceiro. Querer ser maior do que Deus. Olha seu instinto. Tá querendo, trazendo ali. Satanás quis conhecer os ensinamentos, as profundidades de Deus e se rebelou contra Deus, queria ser igual a Deus. Então, quando a gente desperta para um conhecimento como esse, você também se coloca ali naquela posição de ser julgado. Infelizmente, a religiosidade faz com que haja alguma, não vamos generalizar, com que pessoas tenham esse posicionamento e essa postura e use até dessa fala. Tá querendo conhecer mais do que Deus, saber mais do que Deus. E o que você já enfrentou isso ou não? Como que você lida? Você já passou? Como que você lidou? Já tive que lidar com isso, né? Quando eu tinha 12 anos de idade, quando o meu professor de catequese, ele perguntou, né? No final da catequese lá, nesse dia em questão só foi eu na catequese, e aí ele perguntou, Laisa, quando você crescer, o que você quer ser? Eu falei, eu quero fazer física, só para poder estudar astronomia, porque eu quero saber o que tem no segundo céu, como que funciona tudo lá. E aí ele meio que me repreendeu ali, meio que me abateu, dizendo que eu estaria entrando nos mistérios ocultos de Deus, né? E aí, isso foi ficando ali incubado, esquecido dentro de nós. E agora, aos 30 anos de idade, né? Deus trouxe a mim, né, esse despertar. E quando eu fui aprendendo, buscando informação, fui lendo, Deus foi se revelando, foi trazendo clareza. E as coisas foram fazendo sentido. Então, passei por isso. Tenho certeza que vou passar. Com certeza, alguns vão discordar, mas é aquilo que eu falei para vocês. Eu sempre procuro trazer o cunho religioso e o cunho científico. Você escolhe, né, qual você quer interpretar, mas os dois estão sempre convergindo. E olha, essa questão aí que você trouxe. Você era uma menina e já tinha noção do seu propósito. E que bom que você se permitiu se despertar. Agora, vamos dar uma pergunta aqui que está me gerando curiosidade, Adelita. Vamos entrar lá na segunda camada, no segundo céu. E o que você tem a dizer com relação ao homem pisar na lua, tocar na lua? Isso aconteceu na década de 60, né? Isso, em 1969, né? É até uma questão polêmica, a gente tem que tomar muito cuidado como que a gente fala, como fazemos o uso das palavras aqui. Mas tem a linha que não acredita, né, que o homem não esteve na Lua, e tem a linha, né, que faz a defesa de que o homem foi à Lua. Tá? Eu vou trazer o meu ponto de vista, a minha opinião, o meu entendimento, tá? Porque tem as duas linhas. Você escolhe qual você quer defender, né? Qual você quer adotar para sua vida. Eu creio, né? Eu acredito que o homem não esteve na Lua. E por quê, Laisa? Porque no Salmos 89, a palavra do Senhor diz que a Lua é a testemunha de Deus. E eu, com um pouco de entendimento que eu tenho, numa questão jurídica, que quando numa audiência você tem uma testemunha, o que você faz com essa testemunha? Você protege. Você preserva ela, você protege ela até o dia da sentença, até o dia do julgamento. Então, lá no livro de Salmo, fala que a lua é a testemunha do Pai. Então, aí eu trago para vocês aqui a questão do direito. O que a gente faz com uma testemunha? A gente protege até o dia da audiência, até o dia do julgamento, até o dia da condenação, o dia do juízo, da sentença. Então, eu deixo isso aí no ar para que vocês pensem, para que vocês tirem as suas próprias conclusões. Não, e é isso aí, gente. São várias verdades, né? Que as pessoas precisam buscar e muitas vezes as pessoas não estão buscando as verdades. Então, ouvindo só aquilo que estão entregando ali, nos tempos, no lugar que estão, ouvindo só o que os pastores, presbíteros, padres estão falando e você não está buscando verdades. Eu sou curiosa, eu busco muitas verdades. Então, e tenho esclarecido muita coisa. Então, que você procura saber realmente se essa resposta da Laila concorda, não concorda, não sei.
Cada um... É aquela questão, além dos limites, né? Cada um sabe os seus limites, até onde pode ir. E eu já quero estar aqui apresentando para vocês, aqui a nossa audiência. Gente, isso aqui é o meu novo bebê que acabou de sair do forno da maternidade, além dos limites, tá? Fique à vontade para estar adquirindo aqui. Temos aqui uma trajetória de 45 anos. Então, você também ouse ali, além dos limites, escolha no que você vai acreditar ou não. Já estamos chegando aos momentos finais, centralizado na nossa câmera ali central. Laís, eu quero que você deixe aqui um recado para a nossa audiência, traga aqui uma mensagem. E também aonde eles podem te encontrar. E já compartilha quando que você vai lançar o seu livro falando sobre astronomia, porque já tem 2 pessoas aqui na fila de espera. Nós somos as primeiras, né, Adelita? Lógico. Então, já comunica quando é que vai sair aí a data do seu livro sobre astronomia, ali nas suas redes sociais. Gente, que desafio. Quero muito agradecer, né, pelo espaço, por compartilhar um assunto que é polêmico, que a grande parte da humanidade não tem acesso a esse conhecimento e, acima de tudo isso, não tem interesse, curiosidade pelas coisas do Senhor. Muito obrigada, doutora Wandiane, Adelita, pelo espaço aqui no Voz da Sabedoria. Já estão abertas matrículas para quem tem interesse em aprender e aprofundar nesse ensino, nesse conhecimento de astronomia bíblica, onde nós vamos trazer os 2 ensinos, o cunho religioso e a ciência, onde os 2 se convergem. As minhas redes sociais é Laisa com Y e com S, Laisa_Tamay, estou no Instagram. E você pode estar me chamando ali no direct e está proposto o desafio para mim, né, Wandiane, de fazer este livro. E é isso aí. Gente, muito obrigada a todos vocês, tá? Com certeza esse assunto da Lua não acabou por aqui. Não acabou. Vamos focar aqui um dia só para falar sobre esse assunto e trazer esse bate-papo provocativo. Será que o homem pisou ou não? Então, quero agradecer a vocês. Fiquem aí na expectativa dos próximos episódios do nosso Voz da Sabedoria. Muito obrigada a todos vocês que se inscreveram no nosso canal, todos vocês que estão compartilhando e que estão levando essa mensagem além. Gratidão pela presença e pela audiência de todos vocês. É uma honra estar aqui para servi-lo. A palavra de Deus fala assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não seja prisioneiro, seja livre. Busque a verdade que Deus vai estar te entregando. Que Deus abençoe no seu dia, sua casa, sua família. Que você possa buscar mais as coisas que vêm do céu. Porque quando você traz o céu para sua casa, as coisas começam a acontecer e muda muito a sua história. Que Deus abençoe. É isso aí, gente. E ouse ir além dos limites.